Levante-se da onde você está sentado, se é que você está sentado. Vá até um espelho. Olhe para ele. Quem você vê lá dentro? Ah, você mesmo. Errou. Faça assim com a mão direita. Você vai ver que sua imagem dentro do espelho responde com a esquerda. Você e sua imagem são simétricos. Há uma simetria. O espelho é um plano que faz uma simetria tridimensional. A sua figura aqui e a sua imagem jogado lá dentro do espelho. A matemática e a arte, ao longo do tempo, têm corrido atrás de definir simetrias. Há muita simetria na música, como há muita quebra de simetria na música. Na escultura, na pintura, no desenho. Esta é uma ideia importante. Importante porque é mais um dos elos que casa matemática e arte. Arte, matemática. Imagine você que apenas com o algarismo 1 conseguimos obter todos os demais. Primeiro vamos calcular. 1 vezes 1 é igual a 1. Já temos o número 1. Agora vamos fazer a conta. 11 vezes 11 é igual a 121. Resultado, já temos o número 1 e o número 2. Agora vamos fazer a conta. 111 vezes 111 é igual a 12.321. Já temos o número 1, o número 2 e o número 3. Se continuarmos a fazer as contas, por exemplo, 1.111 vezes 1.111 resulta no número 1.234.321. Se formos adiante com as próximas contas, obteremos os 9 algarismos. Agora preste atenção. O mais interessante é que podemos ler o resultado tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Eles são simétricos. É como em um anagrama. Esta frase, escrita em latim, pode ser lida em 4 sentidos de direção. Talvez, não por acaso, o significado dessa frase seja: o Criador mantém o mundo em sua órbita. Desde muito tempo, o homem procura a simetria nas coisas que observa e cria. Muitas vezes, usando essa palavra como sinônimo de beleza. Existem vários tipos de simetria. Esta é a especular ou de reflexão, a mesma que ocorre quando olhamos nossas duas mãos ou nos olhamos no espelho. Outro tipo é a de rotação, pela qual, girando um objeto de algumas formas, ele mantém a mesma disposição sempre. E há também a de translação, onde a figura se repete em intervalos regulares. Eu acho que os trabalhos desse período, que eu usei mais a simetria, eles têm uma pretensão quase didática, atraindo para uma coisa muito simples, né? Mas, na verdade, o desejo poético da imagem se sobrepõe totalmente a isso, né? Quer dizer, eu não uso de maneira nenhuma nem a geometria, nem a simetria como uma coisa em si, entendeu? Ela me serve puramente como instrumento, né, de leitura do trabalho e de confecção do trabalho também. Esta pintura, de Piero della Francesca, mostra um belo tipo de simetria. Embora não tenhamos representações idênticas de um lado e de outro, toda a composição se organiza sobre as simetrias do quadrado e do círculo. O quadrado dando forma à terra e o círculo ao céu. O batismo, por São João Batista, foi o momento em que o Espírito de Deus
entrou no corpo terreno de Jesus Cristo. A pomba branca, que simboliza o Espírito Santo, está exatamente no centro do círculo. A linha central que divide a pintura atravessa a pomba, passa pela água que escorre da vasilha, pelas mãos unidas de Cristo e segue até o fim do quadro. Piero della Francesca era um matemático, cujo gênio deu imensa contribuição à Renascença italiana. E por meio desta pintura, retrata um instante de imobilidade silenciosa, através do equilíbrio e da perfeição de um teorema de geometria ou de uma equação matemática. A construção de capelas, altares, cúpulas e mesmo igrejas inteiras sempre se utilizou dos estudos de simetria, como se vê neste desenho de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, para a fachada da igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, de 1774, e nos anjos esculpidos na porta da mesma igreja. Em matemática, o conceito de simetria está intimamente ligado ao de equilíbrio. E toda vez que a gente fala em equilíbrio, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de uma balança, com dois pratos, não é mesmo? Todo professor que ensina equações aos seus alunos acaba redescobrindo o significado de simetria e de álgebra de uma forma muito mais interessante. Quer ver? Uma equação matemática pode ser representada como a atitude de pesar numa balança. 3 peixes equivalem a 2 quilogramas. Ou 2 melancias pesam 8 quilos. Ou seja, uma pesará 4 quilos. Para uma equação estar correta, ela deve estar sempre em equilíbrio. Esse processo de fazer cálculos usando algarismos é o que os matemáticos chamam de álgebra. Uma equação matemática pode, então, ser vista como uma balança e os seus termos, os pratos desta. A álgebra ocorre quando efetuamos operações reunindo, transpondo, separando, dividindo pesos, peixes, melancias, números ao mesmo tempo. A origem da palavra álgebra vem do livro escrito por volta de 850 da nossa era pelo sábio árabe Al-Khwarizmi. O título significa literalmente ciência da transposição ou cancelamento, ou ainda ciência da reunião ou oposição. Além de ensinar álgebra em seu livro, Al-Khwarizmi ainda tornou conhecidos os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, que foram amplamente difundidos no Ocidente. O nome do seu livro passou a significar álgebra e seu próprio nome, Al-Khwarizmi, passou a identificar o que conhecemos hoje por algarismos. Essa ideia de balança, equilíbrio, nos remete a outra que tem a ver com a simetria do próprio universo, a lei da conservação da energia. Uma lei da física que afirma a quantidade total de energia do universo não diminui nem aumenta com todas as mudanças que ocorrem. Quando eu investigo um cristal, eu não preciso ser um físico, às vezes o leigo olha um cristal e se surpreende com a delicada simetria das faces. Puxa, como a natureza é capaz de produzir, né? Coisas tão simétricas, tão organizadinhas. Essa ordem do cristal reflete uma ordem que está lá na base do cristal, de como 4 átomos de carbono vão estar ligados num tetraedro, lá no nível molecular vai estar expresso num belíssimo diamante. A lei de conservação da energia, por exemplo, a mais famosa, ela expressa a uniformidade no tempo. Então, esse princípio simétrico do fluir do tempo, uniformemente, é expresso pela lei da conservação da energia. Então, é um princípio de simetria no tempo, expresso numa lei física. O tempo flui uniformemente, isso é uma simetria. Mas o tempo só flui numa direção, o tempo, num sentido, não anda para trás do tempo. O fato do tempo não andar para trás é uma quebra de simetria, que se expressa na permanente produção de entropia, de desordem. Então, o tempo é orientado
por um princípio que quebra a simetria do tempo, não é no espaço. No espaço eu posso ir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. No tempo não, eu só vou para frente. Se você filmar qualquer evento real e passar ao contrário, dar o reverse, você sabe que está andando para trás, porque diz, isso é absurdo, né? Não dá para desmastigar uma maçã. Se você mastigou a maçã, ela está mastigada. Isso dá a flecha do tempo. É da natureza da ciência usar essas percepções, estéticas até, como orientadoras da investigação e da pesquisa.